Muito boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais um momento de estudo da nossa lição de Escola Bíblica, ainda neste modelo fazemos à quarta-feira. E hoje então vamos estudar a lição número 2 desta nova revista, e a minha primeira nota é para registar que infelizmente houve um envio da parte da Livraria Batista em relação às nossas revistas. Elas ainda não chegaram. Já falei com a Livraria Batista e eles vão procurar fazer chegar o quanto antes as revistas até nós, depois deste percalço, e logo que elas cheguem então faremos chegar. De qualquer forma, na passada semana eu enviei para os irmãos que têm e-mail e por WhatsApp enviei a lição em PDF, número 2, e por isso vamos dar continuidade ao nosso estudo com a lição número 2. A segunda nota é registar que eu tive dúvidas, uma vez que estamos desfasados com as nossas lições em relação ao trimestre. Tive dúvidas se haveríamos de considerar hoje, nesta semana tão especial, na semana da Páscoa, esta lição. Mas depois de estudar o texto, eu achei que faz todo o sentido considerarmos este texto, embora eu vá dar uma pequena volta à abordagem e não seguir a estrutura que a revista nos propõe, mas creio que faz sentido única e exclusivamente por causa da semana em que estamos e a ênfase que queremos dar, obviamente, à semana da Páscoa e este momento tão importante na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto e vamos ler desde o versículo 11 do capítulo 15 de Lucas. Creio que faz sentido recordarmos mais uma vez este precioso e importante texto. É provavelmente uma das parábolas mais conhecidas, mas sempre será benéfico para nós recordarmos mais uma vez o texto da palavra. Então, diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 15, o versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito cevado, um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Este é o contexto, aliás, este é o texto que temos então para a nossa reflexão hoje. Amados, o Senhor Jesus, que, como bem sabemos, a certa altura do seu ministério decidiu começar a usar parábolas para, através destes exemplos do dia a dia, histórias que fossem comuns para os seus ouvidos, pudesse desta forma dar a visão da realidade do reino e das verdades do reino. Neste momento em que o Senhor Jesus dá esta parábola aos seus discípulos e àqueles que estavam com ele, juntamente com outras parábolas que encontramos já no capítulo 15, de facto o Senhor Jesus está a caminho de Jerusalém já. E este é um aspecto importante, especialmente pela semana em que estamos e que estamos a considerar e que estamos a viver. A semana em que lembramos mais uma vez de uma forma tão particular a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus está a caminhar determinadamente para Jerusalém. Ele sabia e ele já tinha partilhado com os seus discípulos o que iria, o que precisava de acontecer. E é nesse contexto, nessa caminhada, que o Senhor Jesus então também partilha esta parábola, outras parábolas, como já lembramos, e elas são de facto da maior importância para nós percebermos verdades que o Senhor Jesus queria muito que fossem partilhadas, que fossem compreendidas e entendidas pelos seus discípulos, especialmente neste momento tão particular em que se encaminhavam para Jerusalém. Amados, esta parábola é de facto provavelmente uma das parábolas mais conhecidas e ela é cheia de significado. E, de facto, a nossa revista propõe como texto de estudo a partir do versículo 20 do capítulo 15 e, portanto, deixa de lado a primeira parte da parábola em que descreve de uma forma mais particular o que se passou com o filho mais novo. Mas, amados, eu queria de facto considerar e lembrar-nos que esta história, esta parábola começa com uma quebra de um relacionamento. O início desta parábola e toda esta história, todo este enredo que o Senhor Jesus Cristo partilhou tem como ponto de partida o momento em que o filho mais novo quebra o seu relacionamento com o seu pai, pedindo-lhe tudo o que tem direito da sua herança e parte, e deixa para trás a família, deixa para trás o seu pai. É interessante, eu estou a referir isto porque tudo o que nós vamos estar a pensar à volta desta parábola tem que ter como ponto de partida esse momento, o momento da quebra do relacionamento entre um pai e um filho. Porque esta é de facto a nossa realidade. E nós, ao vivermos esta semana, mais uma vez a semana da Páscoa, precisamos de ter em mente que todos os acontecimentos da Páscoa têm como ponto de partida um momento em que houve uma quebra do nosso relacionamento com Deus. Obviamente, esse momento reporta-nos ao Jardim do Éden, que, como nós bem sabemos e como o apóstolo Paulo refere, através de um só homem entrou o pecado, mas esse pecado teve um impacto universal. E nós, por causa disso, nascemos e chegamos a esta vida com o nosso relacionamento com Deus quebrado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 3:23. Ou seja, nós, por causa do nosso pecado, que teve início e origem lá no Jardim do Éden, nós estamos separados, nós não estamos em relacionamento com Deus, o nosso relacionamento está quebrado. E esse é um ponto de partida muito importante para pensarmos não só esta semana, mas também enquanto olhamos para esta lição. Eu peço então desculpa aos irmãos, mas vamos dar um salto, não queria ignorar uma parte significativa deste ensino e desta parábola que tem a ver com o filho mais velho.
mas porque eu gostaria muito hoje de dar mais ênfase à primeira parte da lição e do texto, vamos dar uma olhadela desde já aos acontecimentos e a todo o enredo desta parábola no que diz respeito ao filho mais velho. Obviamente tendo em mente aquilo que já lemos e o que já conhecemos desta parábola. O filho mais velho, de facto, tem um problema. É porque o filho mais velho olha para tudo isto na perspectiva do merecimento. Como o texto diz e nos lembra, nas palavras deste filho, ele sentia-se merecedor de todas as manifestações de regozijo, de alegria e de manifestação de carinho do seu pai. Ele olha para tudo isto com base naquilo que era o merecimento da sua atuação, do seu desempenho. De facto, o filho mais velho não precisava de se arrepender, porque na perspectiva dele, ele não tinha feito nada de errado. Na verdade, ele não tinha, na sua perspectiva, feito algo que merecesse ou que necessitasse qualquer tipo de arrependimento. Pelo contrário, ele achava que o seu relacionamento, o seu desempenho, aliás, a sua vida era merecedora de todas as manifestações de reconhecimento da parte do pai. A verdade, amados, é que quando nós olhamos para este texto e para esta história, percebemos que o filho mais velho, na verdade, não tinha um relacionamento com o seu pai. Porque se ele tivesse um relacionamento com o seu pai, ele saberia que o coração do seu pai sofria muito por causa de um filho que, como o próprio pai menciona, estava morto. Um filho que saiu, que cortou o seu relacionamento com ele e que para ele estava morto. O filho mais velho não entendia e não tinha verdadeiramente um relacionamento de proximidade com o seu pai, porque ele nem sequer chegava a compreender isso. Porque se compreendesse isso, definitivamente ele teria uma atitude diferente. Mas ele estava absolutamente focado no seu merecimento, na qualidade do seu desempenho, no seu mérito, e por isso ele estava absolutamente bloqueado, por um lado, para aquilo que o seu pai sentia pela ausência do seu irmão, e acima de tudo isso bloqueava o seu coração para qualquer tipo de necessidade de perdão, o que também é evidente que bloqueou o seu coração para naquele momento nem sequer pôr a possibilidade de se alegrar. Aliás, ele nem se refere ao seu irmão como seu irmão, refere-me como o seu outro, o filho do seu pai, o seu outro filho. E é assim que ele responde ao seu pai. Amados, o problema do filho mais velho é que o filho mais velho é o tipo de pessoa para quem, de facto, a Páscoa de Jesus Cristo não é necessária. Eles não precisam de manifestação de graça nenhuma, porque são pessoas que, infelizmente, pensam que pelo seu desempenho, pelo seu comportamento, pelo seu mérito, são dignos de receber os cuidados e os benefícios do Pai. Amados, deixem-me dizer-vos que durante muito tempo, especialmente na minha adolescência e juventude, eu sempre tive muita dificuldade em compreender esta parábola. Porque eu olhava para esta parábola e sempre considerava que o filho mais velho tinha razão. O filho mais velho tinha toda a razão em sentir-se assim. Até que, de facto, um dia eu percebi que a questão aqui era a mensagem da cruz, a mensagem de graça. De facto, o filho mais velho estava absolutamente bloqueado. O problema do filho mais velho é que Deus não anda à procura de pessoas competentes. Ele anda à procura de corações arrependidos. E esta diferença é realmente fundamental. E o problema deste filho mais velho, que infelizmente representa tantas pessoas, que bloqueia o seu coração, não entendendo e não percebendo o gozo, a alegria do momento,
a bondade e a graça de um pai que faz tudo para alcançar um filho, infelizmente tem tido prejuízos enormes na vida de muitas pessoas. E a mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa de Jesus Cristo, obviamente tem que quebrar todas estas barreiras que o filho mais velho definitivamente representa, mas que o Senhor Jesus Cristo não deseja nem procura. Bom, vamos dar um passo novamente à retaguarda e vamos então olhar novamente para o texto do início do texto e de facto lembrávamos que o ponto de partida, aliás, este ponto de partida que o filho mais velho, mais uma vez voltando ao assunto do filho mais velho, não experimentou. Na perspectiva do filho mais velho, não havia nenhum relacionamento quebrado com o seu pai, embora na realidade esse relacionamento não existisse. Mas voltando ao ponto de partida de um relacionamento quebrado entre o filho mais novo e o filho e o seu pai, a parábola registra-nos então que, como sempre, o pecado é destrutivo. E o pecado, de facto, destruiu a vida e o coração daquele homem. Ele entregou-se, como o texto diz, aos prazeres desta vida, àquilo que o dinheiro lhe proporcionava. Entretanto, como simbolicamente esta parábola representa, inevitavelmente isso não vai preencher todas as necessidades da vida daqueles que vivem dessa forma, e mais cedo ou mais tarde as verdadeiras necessidades precisam de ser satisfeitas. O simbolismo que está por detrás deste episódio, em que ele, gastando todo o seu dinheiro, perdendo todos os seus recursos, estava numa situação de total miséria, ao ponto, e aqui obviamente o Senhor Jesus faz questão de demonstrar que ele chegou ao mais fundo daquilo que se poderia chegar do ponto de vista da condição humana, desejar comer a comida dos porcos e nem assim e nem isso ser possível. Portanto, aquele homem chegou ao ponto mais miserável da sua existência, até ao momento em que de facto ele é confrontado com a realidade. O versículo 17 diz que ele caiu em si. Ele, de facto, naquele momento é confrontado com a realidade de um pecado que lhe destruiu completamente a sua vida, um pecado que o levou a um lugar e a uma condição absolutamente miserável. Aliás, o pecado sempre vai fazer isso na nossa vida. Mas este momento de confronto, obviamente, é um momento muito duro, é um momento muito intenso. O momento em que reconhecemos, tal como este filho reconheceu, que não somos dignos de nada. E este homem, na sua condição miserável, chegou ao ponto de perceber que ele não era digno mais de ser chamado e considerado filho do seu pai. Este é um momento fundamental. A caminhada de Jesus para a cruz não terá nenhum efeito na nossa vida se individualmente não passarmos por este momento. Confrontados com a realidade do pecado na nossa vida, confrontados com a realidade da nossa condição em que nos encontramos, fruto e resultado do nosso pecado, da ausência do nosso relacionamento com Deus, precisamos de experimentar arrependimento. Sem uma experiência de arrependimento, a mensagem da cruz não vai ter nenhum efeito na nossa vida. Mas este homem passou por essa experiência. E o Senhor Jesus, a caminho de Jerusalém, faz questão de dar esta imagem muito presente, este momento muito presente na vida daquele homem que caiu em si. E aqui, naturalmente, o Senhor Jesus, lá em João, capítulo 15 e 14, vai-nos lembrar isso, a função do Espírito Santo que nos vem convencer, que vem intervir na nossa vida. E obviamente, esse é um resultado e uma intervenção que Deus faz na nossa vida. Mas este é um momento absolutamente essencial, o de percebermos a condição em que estamos e, acima de tudo, arrepender-nos. Este arrependimento levou-o
a que ele se levantasse e então iniciasse uma caminhada para os braços do Pai. Nem tanto para os braços do Pai, mas para a casa do Pai. É nesta sequência que então o texto nos diz que, estando ele a chegar à casa do Pai, o seu pai, vendo de longe, corre para ele e, compadecido, cheio de amor, o abraça e o beija. Todas estas palavras são cheias de significados. Aliás, o autor da revista menciona que o facto do pai correr para ele é uma atitude muito pouco digna na cultura judaica. Portanto, um judeu não faria isso. Mas a verdade é que todas estas palavras, toda a intensidade destas palavras são usadas para nos dar a entender o sentimento presente no coração do pai quando um filho arrependido se dirige a ele e o procura. Obviamente, este encontro entre este filho arrependido e o seu pai precisa de ter aquilo que está presente no versículo 21. É porque, aliás, o apóstolo Paulo também menciona isso. Precisamos de verbalizar com a nossa boca. Se por um lado nós sentimos no nosso coração este sentimento de arrependimento, e isso está lá no versículo 17, por outro lado foi importante o filho perante o pai reconhecer e verbalizar que estava arrependido, que não era digno de ser seu filho, que tinha pecado contra ele, mas o texto nos diz que o pai aparentemente nem deixou o filho acabar as suas palavras e imediatamente providenciou uma festa, providenciou uma celebração, e através de cada um destes elementos nós percebemos a intensidade do coração de Deus, do Pai, quando percebe que um filho arrependido volta aos cuidados, aos braços, à casa do Pai, Aliás, isto é muito presente e é curioso porque na página anterior, provavelmente na Bíblia dos Irmãos, tanto na parábola que está já no capítulo 15, a partir do versículo 3, a parábola da ovelha perdida, como também na parábola da dracma perdida, em ambas as parábolas, o Senhor Jesus diz que há alegria. No versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vemos aqui bem presente o filho mais velho, não é? Pessoas que se julgam justas, mas que não conseguem perceber a necessidade de arrependimento. Mas na parábola da dracma perdida também está, no versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na parábola do filho pródigo, esse júbilo está descrito na medida em que o pai faz uma tremenda festa, o pai faz questão de registar aquele momento com uma festa enorme. Porquê? Porque o seu filho estava perdido e agora estava novamente na casa do pai. Amados, eu decidi e senti mesmo o desejo de analisarmos este texto hoje, porque eu creio que ele faz todo o sentido nesta semana. A decisão do pai de continuar a amar filhos perdidos levou a que ele desse o seu próprio filho. Aliás, a grande razão do pai dar o seu filho na cruz, a grande razão de haver uma Páscoa de Jesus Cristo, é porque o pai continua a sofrer por causa de filhos perdidos que não estão em casa. Filhos que estão realmente mortos e que por causa disso não têm um relacionamento com ele. Filhos que por causa do pecado não têm um relacionamento com Deus, com o Pai. E o Pai quer ter um relacionamento com os seus filhos. O Pai quer dar uma nova vida aos seus filhos. Este Pai quis dar uma nova vida ao seu filho.
Obviamente houve consequências. Aliás, o pai fala isso ao filho mais velho. Obviamente, o filho mais novo já tinha gasto a sua herança, mas ele estava em casa. E é isso que o pai quer. O pai quer filhos em casa. E esta é a grande razão de esta semana, mais uma vez, nós celebrarmos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. É porque o filho, o pai, busca, sofre primeiramente por causa dos filhos que ainda não estão em casa e deseja muito que isso aconteça. Tanto que deu o que de mais precioso tinha para que de facto fosse possível esta restauração, fosse possível experimentar novamente relacionamento. Obviamente que isso necessitou de perdão, necessitou de uma reconciliação. Mas isso fica patente quando o pai manda colocar uma capa sobre o seu filho, colocar-lhe um anel no seu dedo e manda matar um bezerro cevado para a festa. O pai perdoou o seu filho. O pai reconcilia-se com o seu filho. Isto é a maior manifestação de graça que nós podemos imaginar. E é por isso que existe a Páscoa de Jesus Cristo. Nesta semana em que celebramos este momento absolutamente fundamental, o momento mais importante da história da humanidade, precisamos de lembrar e não esquecer que o nosso Pai querido busca muito a restauração do nosso relacionamento com Ele. E Ele, tal como este Pai foi extravagante na celebração, o nosso Pai foi além daquilo que nós conseguimos imaginar para a restauração. Ele deu o seu próprio Filho na cruz. Na página 22 da nossa lição, o autor da revista diz o seguinte: todos nós, em certa altura das nossas vidas, fomos filhos pródigos. Estávamos mortos no nosso pecado antes de Jesus nos conceder vida. Éramos como ovelhas desgarradas, mas Jesus é o bom pastor que nos encontrou e nos trouxe para a casa em segurança, para sermos seus. Tal como os anjos no céu se alegraram por nossa causa, também cantam de alegria quando outros vêm a Cristo. Devemos nos alegrar com eles. Amados, o sermos recebidos na casa do Pai desta forma, inevitavelmente, vai nos capacitar para nos regozijarmos com o Pai quando outros filhos pródigos vierem à casa do Pai. Para isso, precisamos de passar por esta experiência de arrependimento, precisamos de passar pela experiência do perdão, da reconciliação com o Pai, algo que obviamente nós sabemos que só pode acontecer através de Jesus Cristo, através desta celebração que esta semana lembramos. Não só Cristo na cruz, mas acima de tudo, porque senão a nossa fé seria vã, porque há um túmulo vazio, Jesus Cristo está vivo e nós, por causa dessa dádiva maravilhosa, podemos estar agora na casa do Pai, desfrutar de toda a alegria, regozijar-nos na presença dEle e com Ele, agora e para todo o sempre. Eu espero e oro para que esta realidade possa tocar e transformar os nossos corações, mas acima de tudo nos possa motivar para que outros possam ter a mesma alegria. Alguns são filhos mais velhos que continuam bloqueados, convencidos que o seu mérito os torna dignos. A eles nós temos que levar esta mensagem de graça, mas também uma mensagem de verdade deste Evangelho, que obviamente inclui o reconhecimento da nossa necessidade de arrependimento, de perdão e de reconciliação com o Pai. Acima de tudo, levar essas pessoas a perceber que eles não têm um relacionamento com Deus. E é isso que Deus busca, um relacionamento connosco. Que o Senhor seja glorificado e honrado nas nossas vidas, que Ele continue a trabalhar e a revelar-se aos nossos corações. Despeço-me deixando um forte abraço para os irmãos. Vamos continuar comprometidos em orar uns pelos outros,
lembrando a necessidade dos nossos queridos irmãos, também daqueles mais fragilizados, dos mais doentes, que a todos o Senhor possa continuar a abençoar e que Ele possa, esta semana, de uma forma particular, derramar sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua Igreja, sobre as nossas famílias, a sua graça e a compreensão da verdade essencial da Páscoa de Cristo, que é Ele próprio, Cristo, a expressão do amor maravilhoso de Deus para connosco. Então, um forte abraço, meus queridos irmãos. Até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.